Bom dia, bom dia. Sextou, Gaia. Hoje é o nosso dia 49 do devocional, gente. Ó, falta um só. Tempo maravilhoso que foi esse. Mas não acabou, então vamos desfrutar daquilo que ainda estamos tendo. Nós estamos na parte 3 dos frutos do Espírito e eu vou ler Gálatas 5, 22 e 23, só pra gente retomar aí o gancho. Mas quando o Espírito Santo controlar nossas vidas, ele produzirá em nós essa espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificam seus maus desejos e paixões. Vamos lá. Vamos rememorar aqui. O fruto do Espírito é o reflexo da nossa intimidade com Ele. O fruto do Espírito é o reflexo de quanto você deixa se permite passar pelo processo de transformação pelo Espírito Santo. Porque se a gente pensar aqui, são características que muitas vezes não são naturais do ser humano. Muito ser humano não tem paciência. A mansidão, o domínio próprio, são exemplos de características que não são automáticas no ser humano. E o Espírito Santo, quando vem com a sua transformação, com sua voz gentil, com o seu cuidado, plantando a semente da palavra de Deus em nós, e essa semente frutificando, o fruto do Espírito é esse resultado. Então vamos entrar na fidelidade. Eu separei aqui, ó, vou ler rapidinho, que eu separei um versículo para cada assunto, né? E fidelidade, eu separei Deuteronômio, lá no comecinho da Bíblia, 7, 9. Procurem entender, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus fiel, que por 1000 gerações mantém a aliança e a misericórdia com os que amam e obedecem os seus mandamentos. Essa é a característica do nosso Deus, a fidelidade. E olha como a fidelidade dele se estende, né? Aqui está falando que a fidelidade do Senhor, ela se estende por 1000 gerações. E ele mantém a sua aliança e a sua misericórdia com aqueles que obedecem por 1000 gerações. Olha a fidelidade disso. A fidelidade de Deus, como ela é representada. Deus é eterno. A fidelidade dura por toda a existência dele, que é eterna. Não tem começo, não tem meio, não tem fim. Eu acredito que a gente pode entender esse 1000 gerações aqui como uma figura de linguagem, né? Porque já demonstra muito tempo. A gente, ser humano, tem dificuldade para entender a eternidade, né? Então, quando a gente pensa em eternidade, a gente acaba dando um exemplo de muito tempo, né? E agora, vamos falar de mansidão. Tiago, lá no Novo Testamento, Tiago 1:20. Queridos irmãos, eu tô lendo o 19, tá? Aí eu vou ler o 19 e o 20. Queridos irmãos, nunca se esqueçam de que cada um deve estar pronto a ouvir, mas demorar para falar
e ficar irado, pois a ira humana não produz justiça de Deus. Ou seja, a mansidão atrai a justiça, porque é o oposto. Se a ira humana não vai produzir a justiça de Deus, então a mansidão vai produzir a justiça de Deus. E a justiça de Deus é perfeita, né? Pensa o seguinte, se você, aqui tá falando, né? Você tem que estar pronto para ouvir, demorado para falar e para ficar irado. Então, pensa numa discussão, essas atitudes. Alguém tá falando, lá, acusando você, falando, e você tentando manter a plenitude. Ser humano não é fácil, gente. Nem eles, nem os outros, nem nós. E você tá ali, demorando para falar, para ficar irado. Você sabe que essas são características de Deus. Em Salmos, fala que o nosso Deus, ele demora para ficar irado e ele é rico em misericórdia. Essas são características de Deus. A mansidão é uma característica de Deus. Quando Jesus foi falar com as pessoas, ele falou o seguinte: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. A mansidão é a disposição de você resolver as coisas com humildade, com tranquilidade, esquecer a ofensa, né? Perdoar e esquecer a ofensa e resolver aquilo com tranquilidade, porque isso produz a justiça de Deus. E o domínio próprio, eu vou falar em Gênesis, lá no primeiro livro da Bíblia, capítulo 4, é bem comecinho mesmo, versículos 6 e 7. Aqui a gente está falando do episódio de Caim e Abel. E, vamos lá, Caim, chegou o tempo de oferecer um sacrifício para Deus, oferecer uma oferta para Deus. Caim pega ele era agricultor, quando fala o seguinte, Abel tornou-se pastor de ovelhas, enquanto Caim era agricultor. Quando chegou o tempo da colheita, Caim trouxe ao Senhor uma oferta de produtos da terra. Abel fez o mesmo, mas com as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor agradou-se de Abel e da sua oferta, mas não de Caim, nem da sua oferta. Eu vou ler aqui, que tem uma versão que fala, que fruto era esse que o Caim trouxe? Aqui, é essa aqui, né? Ele veio. Abel pastoreava ovelhas e Caim cultivava a terra. Passando algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta de frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho, com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas para Caim a oferta deste, não. Por isso a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Então o Senhor disse a Caim, aqui está o versículo que eu separei, 6 e 7. Por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará? Se, porém, não fizer, saiba que o pecado o espreita a porta e ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Aqui naquela versão que eu estava falando, da Nova Bíblia Viva, ele fala, o Senhor perguntou a Caim, por que você está furioso e por que seu rosto mostra ódio? Se você fizer o que é certo, não será aceito? Mas se você agir mal e não obedecer, saiba que o pecado está à sua espera e ele deseja destruí-lo, mas está na sua mão o poder de dominá-lo. Olha a importância do domínio próprio. Nós sabemos que Caim não dominou a vontade do pecado, a vontade da carne. Ficou rapidinho furioso e irado, que está diferente aqui da mansidão.
que é demora para falar, demora para irar. E ele foi lá e consumou o pecado. O Espírito Santo que nos dá a habilidade de dizer não para o pecado. A nova natureza que Deus coloca em nós, espiritual, quando nós temos o nosso espírito renascido, e aí a partir daí nós temos conexão com Deus e o Espírito Santo passa a morar em nós, essa habilidade para falar não para o pecado vem do Espírito Santo. Vem do Espírito Santo. E aqui a gente vê Caim que não tinha mais. Eu quero dizer que quem não tem o Espírito Santo dentro de si mata? Não é isso que eu quero dizer. Porque tem pecados que vêm da índole da pessoa, do caráter, que ela já não vai cometer. Sabe? Roubar, matar, trair. Tem traços de caráter que a pessoa já vai ter e que não vão... Ela não vai cometer esse pecado. Mas ela vai cometer outros. Porque a tentação do pecado é diferente para cada um. Então, o que eu quero dizer? Vamos pensar aquela pessoa que ama doce e aquela que ama salgado. Para quem ama salgado, falar não pro doce é muito fácil. Ai, não quero comer doce. Não é verdade? Agora, para quem ama doce, falar não para salgado é fácil. Entendeu? Então, ou seja, quem não tem traços de psicopatia, de ser psicopata, vamos pensar assim, falar não para a morte, pro homicídio, muito fácil. Mas quem tem traços para psicopatia, para ser psicopata, nem enxerga, porque o psicopata ele não vê ele não tem um nível, um radar moral. Então ele não vê o assassinato nem como um crime. E vai pecando. Para tudo, para aquela questão dos fins justificam os meios. O resultado que você quer justifica. O resultado bom que você quer justifica os meios que você usa, faz uso para você poder conseguir. E com Deus não é assim. Então, domínio próprio é essa habilidade do Senhor para pecar aquilo que é tentação para você. É isso. Matar, né? Eu tô dando exemplo aqui de Caim, porque foi aqui que Deus fala sobre dominar a si mesmo para não pecar, para não desagradar a Deus. E com isso a gente fecha os frutos do Espírito. Que incrível! Os frutos do Espírito é o desejo para mim desse meu jejum prolongado que eu tenho feito desde setembro. Tudo começou com eu pensando e eu desejando os frutos do Espírito. E eu estabeleci esse jejum, que lembra, eu não sei quem acompanha a minha página do Instagram, e eu também coloquei aí no YouTube um vídeo que eu fiz sobre todas as disciplinas espirituais. E as disciplinas espirituais nos ajudam a frutificar em espírito, né? E aí eu tô falando aqui dos frutos do Espírito. E eu tava falando de jejum. E eu, lendo Gálatas 5, 20, 22, fazendo jejum, meditando nisso, buscando o Espírito Santo, eu declarava esses frutos sobre mim mesma. E é uma sugestão que eu tenho para você.
Como que eu fazia? Mas quando o Espírito Santo, eu não punha quando porque era o que eu queria, né? Então eu falo assim, o Espírito Santo controla a minha vida. E ele produz em mim essa espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aqui não há conflito algum com o Senhor. Eu lia declarando isso para mim. Isso não é simplesmente uma neurolinguística, porque aqui eu estou declarando a palavra de Deus. E em Hebreus fala que a palavra do Senhor é criativa. E não é criativa no sentido apenas de criatividade. Mas a palavra do Senhor, ela é criativa no aspecto de criar. Criação. Foi por meio da palavra, quando a gente vê lá em Gênesis, que Deus falava: haja luz. E Deus disse: haja luz. E o Deus disse que separem-se as águas. E Deus disse que as águas que estão no céu se juntem, debaixo do céu se juntem. E Deus disse que a terra produz toda espécie de vegetação. Ou seja, a palavra do Senhor é criativa. E o conselho que eu dou, para quando você quer trabalhar algo em você, declare a palavra de Deus sobre você. Porque você tem um aspecto de mentalidade, porque é o seguinte, Paulo fala para nós nos renovar nossa mente. Fala, né? A metanoia, renovar a nossa mente. Como que a gente renova a nossa mente? Dando comandos para a nossa mente. E que comando? Quando eu estou aqui buscando o fruto do Espírito, o comando que eu dei é: eu sou controlada pelo Espírito Santo. Só que aí você tem o plus a mais. O que é isso? Você tem você está dando comando com a sua mente, para sua mente, que é: eu sou controlada pelo Espírito Santo, eu dou comando para sua carne, mas não é com qualquer palavra. É com a palavra de Deus que tem poder de criação. Eu já dei um exemplo desse outro dia quando eu falei que eu oro por mim, Colossenses 1. Né, ó, tá aqui. E aí eu oro essa palavra. Cadê, gente? Eu tô aqui cantando mentalmente a musiquinha de quando a gente era criança. Aqui, ó, tava do ladinho. E eu oro aqui por mim, Colossenses, a partir do versículo 1:9. Então eu falo: eu oro para que o Senhor me ajude. Eu tô falando aqui já orando na primeira pessoa. A compreender o que o Senhor deseja que eu faça e que eu me torne sábia nas coisas espirituais, a fim de que eu viva sempre agradando ao Senhor e glorificando, para que eu sempre faça pelos outros coisas boas e agradáveis, crescendo no conhecimento de Deus. E eu vou declarando a palavra de Deus sobre mim. O frutificar do Espírito não é de um dia para outro. Porque quando você semeia a palavra de Deus dentro de você, aquilo precisa. Vamos pensar quando a gente planta feijãozinho lá na escola. Quando você planta o feijão no algodão e rega e leva para casa, no dia seguinte não tem nada. No outro dia também não tem nada. Vai aparecer um brotinho lá pelo 5º dia. Terceiro, não vou dar um exemplo preciso aqui porque eu não lembro. Eu vou pensar assim, que rápido, vai levar uns 3 dias para aparecer um broto. E aí, antes de crescer para cima, para onde o fruto está crescendo? Para dentro. Então vamos pensar que o nosso coração é o algodão. A semente é a palavra de Deus. Então, tá aqui. Antes de crescer... não quero riscar minha mão, mas eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos pensar que a semente tá aqui. Vou riscar assim, vai pra ficar lúdico. Fica fácil de entender. Ó. A semente foi plantada aqui, do feijãozinho. Isso aqui é o nosso coração. A minha mão aqui, ó.
Antes da semente crescer para cima, para virar a árvorezinha de feijão, a semente vai fincar raízes. Aqui, ó. Para dentro. Antes da mudança exterior aparecer, criando o broto da vagenzinha aqui, ó. Antes de criar, ó, Jesus amado, vocês deem paciência comigo aqui, eu não sou do desenho. Mas aqui tá a semente do feijão, ó, né? Isso aqui é o nosso coração. Antes de você ver o fruto, ou seja, o fruto aparecer fora da terra, cresce raiz. Cresce raiz. Às vezes, quem tá aqui não vê nada. A criança que plantou o feijão na escola não tá vendo nada. Porque o trabalho tá acontecendo dentro. É assim que a palavra de Deus trabalha em nós. A palavra de Deus é a semente. É que nem a parábola do semeador. A parábola do semeador fala em situações em que uma semente ela finca raízes, ou quando ela não consegue ficar raízes, e quando ela cria raízes, cria frutos e quantidade de frutos. Aí eu vou pôr aqui depois a parábola do semeador para vocês lerem a referência. Então, antes de você ver feijão, tem todo um trabalho de raiz acontecendo. A palavra de Deus é assim. Antes de alguém ver os frutos do Espírito em você, a palavra de Deus está transformando o seu interior. O seu interior. Por isso, às vezes, a gente não está vendo o resultado imediato. Quem planta, às vezes leva meses para ver o resultado do plantio. Quem planta, às vezes, por exemplo, não falam que quem planta tâmara leva anos para ver quanto tempo um pé de café, um pé de laranja está pronto para produzir? Desde a semente até criar um tronco forte, para ela ficar com raízes suficientemente fortes para produzir o fruto? Assim é conosco. Então, tenha perseverança. Porque nada, a palavra de Deus fala o seguinte, ó, em Isaías, cadê? Isaías 45. Eu vou ter que procurar aqui na Bíblia rapidinho, no tablet, que é mais rápido. Em Isaías 55, fala que a palavra do Senhor não volta vazia. E dá, inclusive, o exemplo do frutificar, ó. Isaías 55, 11. Só falei 10 versículos antes. Cadê? Cansada. Ó. Como a chuva e a neve caem do céu e não voltam lá sem regar a terra, fazê-la brotar, produzir e dar semente ao lavrador e pão aos famintos, assim é a minha palavra. Quando eu falo, ela sempre produz o fruto que eu desejo, sempre faz o resultado, traz o resultado que eu determinei. Então, o que é isso? O Senhor planta a semente em você. Só que ele está falando de chuva e neve. Se você presumir aqui, você está vendo duas estações diferentes. A chuva tá ali, que nem o final do verão, né? Termina o verão, chove, porque tá calor, porque, né, aquelas pancadas de chuva no final do dia. E a neve? A neve é no inverno, ela também é chuva, mas você remete a estações diferentes. E se você pensar, você tem aqui, ó, duas estações no meio. Você tá falando de no mínimo um ano, porque você tem verão, inverno, aliás, verão, duas estações não, né? Uma. Verão, outono, inverno, você tem um período aqui. Não, ele tá falando de chuva e neve. Então você tem que perseverar, porque o Senhor tá regando aqui.
O Senhor está regando. Alguém planta a semente de Deus em você, ou você mesmo planta a semente de Deus em você quando você faz o devocional todos os dias. E você tem que ter a paciência, porque Deus está transformando você aqui, ó. E então as pessoas vão ver os frutos. E não se esqueça, a palavra de Deus não volta vazia. Então, tenha perseverança. Alimente-se com a palavra de Deus. Pratique as disciplinas espirituais, que é a leitura da palavra, a oração, o jejum. E eu ouso incluir aqui adoração e comunhão com a igreja. Que você vai frutificar. Tanto em boas obras, porque a palavra de Deus fala que aquele que está em contato com a palavra de Deus está sendo munido, está sendo aperfeiçoado para toda boa obra. Para você exercer os dons seus na igreja, porque todos os dons não são para benefício próprio, são para o bem comum. Olha que completo isso. Mas, gente, o devocional tá acabando, que eu preciso acordar a criançada. Mas amanhã tem mais. Então, volta aqui, nesse mesmo lugar, nesse horário que a gente vai falar o último devocional. Vou dar um spoiler aqui, ó. O último devocional é sobre semear no Espírito. Olha como tem conexão com o que a gente estava falando hoje. Então, bora orar. Senhor Deus, nosso Pai querido, como a Tua palavra é empolgante. Como falar de Ti é empolgante. A gente esquece tempo, a gente esquece compromissos, a gente esquece porque falar de Ti é uma delícia. Contar as Tuas boas bênçãos é uma delícia. Contar dos Seus feitos, a gente para aqui e gasta tempo com isso, e um tempo muito bem gasto. Pai, ajuda-nos, Senhor, com o plantio da Tua palavra em nós. E com a perseverança para vermos frutificar no Espírito Santo. Com frutos de alegria, de amor, de paz, de mansidão, de fidelidade, de domínio próprio, de humildade, de paz. Senhor, nós precisamos de Ti, inclusive para fazer a Tua vontade. E declaramos aqui a nossa total dependência. Porque sem Ti, nada podemos fazer. E eu ouso dizer, nada de bom sai dos nossos corações, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, se o Teu Espírito Santo não estiver em nós. Obrigada por mais um dia, obrigada porque a Tua misericórdia se renovou essa manhã. Obrigada porque sabemos que podemos ter certeza da Tua companhia dentro de nós e ao nosso lado. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Tchau, tchau, gente. Bom dia.